com esse objetivo, né, de ter sempre a presença de Deus em nossa vida, vamos rezar então um Pai Nosso. Com muita fé, né, muita esperança, determinação, para que as coisas sempre aconteçam da maneira como o coração de Deus quer que aconteça, né? Então vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje é uma data especial para a gente, como também para todos os trabalhadores do mundo, né? Todo. É uma data que se comemora não só aqui, né? Mas em todos os lugares do mundo. O Edgar já está pronto ali, né, Edgar? Está apresentando para a gente. O Edgar preparou com todo carinho aí informações, lembranças, né, para a gente ter cuidado, né? Porque afinal a gente quer sempre manter a nossa integridade, né? Nos manter saudáveis, com saúde, sem problemas de saúde, principalmente relacionado ao nosso trabalho, que a gente não se machuque, né? Não seja imprudente em muitas situações que possam levar a gente a alguns problemas de saúde, certo? Então o nosso objetivo aqui é 50 minutos, né, mais ou menos. Vamos ver se o Edgar consegue. Estourando no máximo 1 hora, mas o objetivo aí é que dentro de 50 minutos a gente consiga fazer a abordagem. Como é de costume, né, se vocês tiverem alguma contribuição dentro do tema, né, quando o Edgar está abordando um determinado assunto, se vocês queiram agregar, né, fiquem à vontade, né? Sempre a gente também ter a prudência de não desviar demais o assunto também, a gente manter dentro dessa questão de prevenção de acidentes, né? E o objetivo dessa conversa é esse, né? Edgar, pode, se quiser compartilhar a tua tela. César, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, Jim. Tudo bem. Eu entrei um pouquinho atrasado, um pouquinho antes da oração. Tu vai gravar a reunião, né? Está sendo gravado. Perfeito. Está sendo gravado. Bom dia, todos estão me ouvindo bem? Ok, senhores. Então, como o César já falou, nós vamos falar sobre a prevenção de acidentes. Eu vou compartilhar a tela com vocês e, como de costume, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, sintam-se à vontade. Vamos dar sequência, então, porque o tempo é escasso. Vamos ver aí. Estão vendo a minha tela? Ok. Certo. Então, dia 28 de abril, né, é o Dia Mundial de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Esse dia ele não surgiu do acaso, não foi criado assim da cabeça de alguém. Esse aconteceu o seguinte: primeiro eu quero que vocês anotem o que achar importante, porque vai ser necessário que você apresente um resumo do treinamento. Isso é de praxe, né? Então é de praxe que vocês ou façam um quiz ou alguma coisa assim, então é importante vocês anotarem aquilo que vocês acreditam ser necessário. Claro que se tiverem alguma dúvida depois, alguma coisa, vocês podem me perguntar, que eu auxilio. Certo. Em 28 de abril de 1969, até essa data, apesar de haver uma certa preocupação com acidentes de trabalho, isso não é levado tão a sério. Mas nesse caso, houve uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virgínia, que matou 78 pessoas. Aí, em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu essa data, que foi quando as pessoas começaram a se preocupar mais seriamente com acidentes de trabalho, instituiu essa data como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Isso em memória às vítimas daquele acidente. Essa data, ela tem como objetivo alertar as pessoas
os empregados, empregadores, governo, sociedade civil, para a importância de práticas que reduzam o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A gente sabe perfeitamente que é impossível evitar todo e qualquer acidente, mas minimizar já faz com que o ambiente se torne seguro. E apesar de parecer inicialmente um assunto que todo mundo sabe, tem alguns detalhes que é interessantíssimo chamar a atenção. Veja só, de acordo com os dados do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho, esse anuário, último, a edição dele foi em 2017, o Brasil conseguiu reduzir o número de mortes por acidentes de trabalho de 2.288 em 2016 para 2.096 em 2017. Edgar, Pois não. eu percebi que o pessoal está na mesa do papel aí, tem bastante várias informações aí que vai cair na prova. Tá louco. Alguém não conseguiu caneta e papel? Pode seguir, não? Bom, como vai ficar gravado, eu acredito que todos conseguiram. Quem não conseguiu, infelizmente, vai ter que assistir o vídeo novamente. Eu vou continuar. Essas estatísticas aqui são importantes para a gente ter uma noção do problema que é o acidente de trabalho. Veja, houve 585.626, mais de 500 mil de acidentes de trabalho em 2016. E em 2017, apesar de ter também baixado, mas também continuou acima de 500 mil acidentes de trabalho. Então, faça uma conta. Mais de 500 mil de acidentes de trabalho num ano. O nosso país ele ocupa o 4º lugar no ranking mundial. Tem 2.500 pessoas morrem por ano por questões de acidente de trabalho. A cada 48 segundos, então desde que nós começamos a falar, já aconteceu um monte desses. A cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho. E a cada 3 horas e 38 minutos, um trabalhador morre por conta de acidente de trabalho, conforme a Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Então, se analisa, durante um dia normal de trabalho, morrem em torno de 4 pessoas no mundo. No mundo não, no Brasil, que é o 4º lugar no ranking de acidentes de trabalho. Entre 2007 e 2017, ou seja, durante 10 anos, foram registrados quase 1,5 milhão, 1.324.752 casos de acidentes de trabalho. 703 mil foram acidentes de trabalho graves, 466.137 por exposição a material biológico, 50.841 intoxicação por exposição a substâncias químicas, 77.732 casos de LER, lesão por esforço repetitivo, 8.607 casos de transtornos mentais, pessoas que tiveram problemas mentais sérios, de depressão acima, por conta do trabalho, 6.645 casos de perda auditiva induzida pelo ruído, por não utilizar equipamento de segurança ou por estar exposto a um ambiente onde o ruído é muito alto, e 6.554 casos de dermatose ocupacional. Isso são problemas de pele que a pessoa adquire dependendo com o que ela lida no trabalho. 6.810 casos de pneumoconiose. Isso são doenças pulmonares ocupacionais. A pessoa respira algum tipo de partícula, algum tipo de problema, algum tipo de patógeno, algo que vai fazer mal. No ambiente de trabalho, por exemplo, onde tem que usar máscara e a pessoa não utiliza. E 1.233 casos de câncer ocupacional. Então, o Brasil gasta R$1 a cada 7 minutos com despesa de acidente de trabalho, para vocês verem como é grave essa situação. R$1 a cada 7 minutos. Isso é ferimento, doença e morte causada pelo trabalho, os prejuízos causados ao sistema do SUS,
mais os benefícios de aposentadorias precoces, reabilitação, processo judicial, tudo isso pode passar de 100 bilhões de reais por ano. Esse cálculo foi feito por um economista, tá, da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo, da FIP, aquela mesma FIP que calcula a tabela FIP de carros, tá? Então é uma conta bem séria, é um problema bastante grave, porque 46% dos acidentes, quase a metade, tá, incluindo doença ocupacional e aquilo que ocorre no trajeto de ida e volta no trabalho, 46% resulta no afastamento do trabalho por mais de 15 dias, ou incapacidade permanente, ou morte. Então isso é um prejuízo terrível, não só para o governo, não só para a empresa, não só para a economia como um todo, mas é um prejuízo terrível para o cidadão, para o trabalhador, certo? Você sofrer um acidente qualquer que te incapacite por 15 dias, isso dá um baque muito grande, pode trazer sequelas, sem contar que você pode ficar incapacitado e até morrer por conta de um acidente que poderia ser evitado. Ok, até aqui? Essas estatísticas é apenas para a gente ter uma noção do tamanho do problema, da gravidade do problema e do porquê nós estamos discutindo isso aqui. A princípio, quando a gente começa a falar sobre acidente de trabalho e tudo, dá-se a impressão assim, não, isso eu não preciso saber, isso aí todo mundo já sabe, eu sei como é que é meus setores, mas por mais que a gente saiba, sempre a gente esquece algum pequeno detalhe que nós vamos relembrar aqui para evitar os acidentes de trabalho. Na nossa empresa, nós seguimos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso não fomos nós que inventamos, tá? É uma norma regulamentadora, norma regulamentadora 07. E o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, também do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora 9. As empresas, obrigatoriamente, precisam ter esses programas. Algumas não têm, daí é por descuido, e é justamente isso que acaba ocasionando alguns acidentes de trabalho também. Esses dois planos, dois programas, eles são obrigatoriamente, eles são elaborados e são implementados para você antecipar, reconhecer, avaliar e controlar a ocorrência de riscos ocupacionais e ambientais que existentes ou que venham a existir no trabalho, para promover e preservar a vida e a integridade do trabalhador, considerando o meio ambiente, considerando os recursos naturais, considerando o local onde o trabalhador está operando. Nós temos na nossa empresa 3 setores que, na empresa dividida em 3 setores, administrativo, vendas, que é o comercial, e a produção. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles. Mas, como um apanhado geral, a maior fonte de problemas de acidente no trabalho são os riscos mecânicos, tá? O que é um risco mecânico? Um risco mecânico é aquele que ele vem da ausência de uma adequada organização do ambiente laboral, ou seja, o seu ambiente de trabalho não está bem organizado, não tem medidas preventivas de segurança, e isso vai ocasionar riscos mecânicos. Quando você usa uma tecnologia inadequada, você usa uma ferramenta inadequada, aquela história de pegar um martelo para bater um parafuso ao invés de usar uma chave de fenda, pequenos detalhes, quando você usa equipamentos ou máquinas de uma forma inadequada, de uma forma que não foram projetados, ou utiliza sem os cuidados devidos, isso causa riscos mecânicos. O que pode ser considerado um gerador de risco mecânico? Eu estou falando aqui, vocês com certeza vão identificar dentro do nosso ambiente de trabalho esse tipo de risco. Por exemplo, operação em maquinário sem proteção adequada, tá? Utilização de ferramenta imprópria, um quadro elétrico, né, uma fiação, alguma tomada, alguma coisa desguarnecido, porque os principais riscos mecânicos aqui na nossa realidade, no setor de produção, por exemplo, nós estamos expostos diariamente a todos os tipos de riscos mecânicos. Veja só, queda, certo? Você vai subir uma escada sem o cuidado adequado, vai colocar algum produto ou pegar algum insumo para fazer um produto de uma maneira inadequada, o piso está liso, qualquer coisa nesse sentido. Um corte, bastante comum, né? Mexendo com ferramentas, com facas, com máquinas de costura, uma pancada, para você se movimentar de uma forma inadequada, sofrer uma pequena pancada que pode ocasionar uma lesão mais grave, esmagamento, vai cair alguma coisa em cima da sua mão, em cima do seu pé, perfuração,
uma perfuração na pele, perfuração na mão, perfuração no braço, isso pode acontecer, um estilhaço de alguma coisa que penetra na sua pele, um choque elétrico, e mesmo que pareça que não, um choque elétrico, mesmo o mais leve, ele causa pequenos danos dentro da estrutura das nossas artérias e pode ocasionar problemas mais sérios, queimadura e até mesmo explosão, né? Dentro do nosso setor de produção, nós estamos expostos a todos esses tipos de riscos. Os outros setores da empresa também têm riscos, são mais simples, mas no setor de produção em especial, nós estamos expostos a todos esses riscos. Vocês concordam comigo, imagino, né? Todos vocês que estão trabalhando no setor de produção sabem dessa dificuldade. No nosso setor de produção, nós temos a laminadora. Então, vou citar os equipamentos que podem causar riscos, que a gente tem que ter o maior cuidado possível. Nós temos a laminadora, que pode ocasionar corte e cortes graves. Nós temos a máquina de cola, que ela pode, se não for bem manutenida, ela pode até explodir, ela pode pegar fogo, sem contar que a pessoa pode se queimar utilizando. Nós temos a seladora, que pode causar o mesmo problema. As máquinas de costura podem causar ferimentos nas mãos e às vezes ferimentos graves. Quem trabalha com a máquina de costura sabe disso. A máquina de cortar tecido também pode ocasionar acidentes graves se você não prestar atenção. Aqui está escrito facas, mas está errado, tá? É facas para corte de espuma. Aquelas facas são bem afiadinhas, se você der uma facilitada ali, já sabe, vai o dedo, né? A bordadeira, a própria bordadeira, quando você está mexendo com ela, você está colocando linha, se você não tomar cuidado, é bem fácil escorregar sua mão ali e sofrer um acidente. E etc, né? Etc mesmo. Nós temos as escadas, nós temos a forma como é armazenado os insumos, as espumas, o material que todos nós usamos, tem que ser muito bem pensado para que seja facilitado o acesso, para que não tenha impedimentos no acesso da busca de materiais para impedir os acidentes de trabalho. E nós temos a marcenaria, é um setor a mais agora que a gente tem que se preocupar grandemente, porque a marcenaria, praticamente tudo dentro da marcenaria é risco, né? Tem a serra-fita, tem a plana, nós temos a serra circular, nós temos a grampeadeira que também tem no setor de produção. O compressor de ar, gente, a gente fala, o compressor de ar causa risco. Além do risco inerente dele apresentar um defeito, alguma coisa, pegar fogo, alguma coisa assim, tem uma coisa importantíssima. Normalmente, a gente faz isso por hábito, né? Você está com sujeira na mão, poeira, você vai lá e liga o compressor e passa um ar, né? Isso é extremamente perigoso. Evitem isso ao máximo, porque se tiver uma pequena partícula ali no compressor de ar, de madeira, de pedacinho, um estilhacinho de metal que se soltou de dentro do compressor, da mangueira, de tudo, e você passa, isso vai causar um corte profundo na pele. Isso é contraindicado usar o compressor de ar para limpeza pessoal, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, são as normas técnicas, porque pode ocasionar um acidente muito grave. Imagine a força que sai o jato de ar dali, se sair um pedacinho mínimo de metal, que é perfeitamente comum, está soltando o compressor, e isso entrar na sua pele, na sua roupa, nos seus braços ou no pescoço. Então, por favor, evitem se limpar com o compressor de ar, tá? Nós temos todas as ferramentas da marcenaria, elas têm o potencial de causar algum tipo de acidente, desde uma chave de fenda até um martelo, tudo pode causar um acidente, tá? Além disso, nós temos aqui uma coisa que às vezes a gente não presta atenção e não calcula como possibilidade de acidente de trabalho, mas o despacho de produtos, quando a gente vai carregar, aliás, os produtos para serem entregues, tá? Veja só, se você não manuseia corretamente um colchão, um box, uma cabeceira, ou qualquer produto, considerando o peso do produto, o tamanho do produto, a forma como ele foi armazenado, se você não considerar isso aí, você pode ter um problema sério de coluna, você pode ter um problema sério simplesmente por levantar um colchão de mau jeito. Então, quando vocês estiverem despachando os produtos, procurem sempre a ajuda de um colega, carreguem as coisas em duas pessoas, não façam um esforço desnecessário. Muitas vezes eu observo a pessoa tem condições de carregar o colchão em dois, mas ela vai lá e pega num só. Se você puxa ele de um lado ou puxa do outro, dependendo do tamanho, não é falta de força, gente. Qualquer um de nós pode carregar um colchão sozinho, não é isso.
é a questão do cuidado para você não desenvolver uma lesão na coluna. E é extremamente simples. Quando você se abaixa para pegar um produto, você não pode simplesmente se curvar, você tem que se abaixar mesmo. Tá? Quando você vai pegar um box, até uma cabeceira, se você pegar ela de mau jeito, todos vocês sabem, porque eu tenho certeza que todos já sofreram em algum momento da vida um mau jeito nas costas de uma forma bem simples. Vocês sabem como dói isso aí, como incomoda, como atrapalha e pode desenvolver uma lesão mais grave. Mesmo no nosso almoxarifado, mesmo no nosso estoque, é a mesma situação. O posicionamento, o uso e o armazenamento adequado das espumas, componentes eletrônicos, dos tecidos, dos materiais de acabamento, as escadas e guindastes, tudo que está na empresa, tudo que é utilizado diariamente na produção, pode causar um acidente. Qualquer setor da empresa, especialmente na produção, pode causar um acidente grave. É por isso que tem que ter as faixas de sinalização, é por isso que o armazenamento, o estoque dos produtos tem que ser bem organizado, tem que estar tudo da maneira mais facilitada possível para que o funcionário evite ao máximo um problema, um acidente de trabalho e, de repente, uma lesão grave, uma comorbidade, uma doença desenvolvida por conta disso. Mais um detalhe importante a respeito da marcenaria. Antes eu falei ali para vocês das doenças pulmonares, né? Se você respirar algumas partículas, você pode desenvolver problemas graves no pulmão. E dentro dessas partículas nós temos o pó de serra, sabe? Quando você está trabalhando com a serra, você está trabalhando com a madeira que ela vai soltar pó, é aconselhável você usar máscara. É incômodo, é um pouco incômodo, mas é aconselhável você usar máscara para evitar você respirar aquela serragem, aquela fuligem. Observem, além da serragem em si fazer mal, tem um outro detalhe que esse é o mais grave. Qualquer partícula orgânica, no caso a madeira é um produto orgânico, ela pode carregar junto consigo bactérias, fungos, vírus que a gente não enxerga, tá? Mas que podem fazer mal. Então, se você respirar uma poeira de uma serra, uma serragem, que por um acaso essa madeira tenha sido mal armazenada, ela criou mofo, ela criou algum tipo de fungo, você respira isso vai fazer mal para o seu pulmão. Tá? Não só a madeira, obviamente, mas todos os tipos de partículas e poeira em suspensão. Tem que tomar um cuidado grande com isso. Por isso citei aqui as madeiras. Ok até aí, gente? Alguém tem alguma observação? Está tudo normal? Dá para continuar? Então, quem cala consente, né? Vamos tocando. Agora aqui, ó, dicas, especialmente para a parte de produção, para evitar riscos, os chamados riscos mecânicos. Primeiro, utilização dos EPI, equipamento de proteção. Tem aqueles protetores auriculares, aquilo que você coloca no ouvido. Quando você está trabalhando, em especial na marcenaria, com serra, com plana, e também dentro da produção, aí, por causa do barulho, pode não parecer, mas aquele barulho, com o passar do tempo, ele pode causar surdez. Por isso você tem que usar um protetor auricular. E por isso que você não deve trabalhar, outra coisa, você tem que trabalhar com botas, você não deve trabalhar de chinelos na produção. Por quê? Porque é muito simples cair alguma coisa no seu pé e causar uma lesão grave. Bloqueio dos dispositivos energizados, ou seja, tudo que é tocado à eletricidade na marcenaria ou no setor de produção, ele tem que estar bloqueado, ele tem que ter uma chave de segurança, uma forma que você possa desligar imediatamente caso aconteça algum acidente, e a fiação tem que estar muito bem organizada, muito bem isolada, os painéis de controle tem que estar tudo certinho. Se vocês detectarem algum problema, se vocês verificarem alguma coisa que não está funcionando, ou alguma tomada solta, alguma coisa, isso tem que ser resolvido imediatamente. Por favor, não toquem o trabalho quando houver um equipamento que apresente problema ou possibilidade de problema. Resolvam antes. É muito mais simples, é muito mais tranquilo e muito mais barato, tanto para a empresa quanto para vocês, separar alguns minutos, uma hora que seja, para consertar alguma coisa, do que continuar trabalhando de qualquer jeito, porque está com pressa e acabar ocasionando um acidente mais grave. Tá? O isolamento das fontes de energia é essencial. Todas as tomadas têm que estar isoladas, toda a fiação tem que estar isolada. Como eu disse antes, no início, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, mas ainda assim ocorrem acidentes, porque
justamente aquilo que a gente acha que sabe, que a gente já está acostumado e fala assim, eu não preciso ouvir isso porque eu já sei, é justamente aí que a gente corre o risco de ter problemas. Tá? A sinalização adequada que tem na nossa fábrica aí, acredito que na marcenaria também tem, se não tem deve estar sendo providenciado, a sinalização adequada. Tá? É importante porque dentro da produção, mesmo que você conheça tudo, você sabe onde está cada peça, sabe como funciona, mas ocasionalmente a gente recebe um visitante, ocasionalmente vai alguém na empresa, vai visitar a produção, vai visitar a marcenaria, que não sabe como estão as coisas, onde é que fica cada coisa, não sabe onde é que tem um painel elétrico, não sabe qual é a linha de limite que pode ultrapassar ou não, então é obrigatório que esteja tudo muito bem sinalizado. E tem que haver uma rotina de manutenção. O que mais causa acidentes nas máquinas são máquinas que não foram adequadamente manutenidas. A máquina começa a dar um problema, como no caso do nosso amigo costureiro ali, por exemplo, começou a dar um problema na máquina de costura, é extremamente fácil acontecer um acidente se você não parar para resolver o problema. Se um equipamento qualquer na marcenaria começar a falhar, se você não parar para resolver aquilo, vai dar problema. E não é só parar, você tem que fazer uma manutenção adequada. Cada equipamento tem um período que é preciso fazer uma manutenção, e essa manutenção é obrigatória. Não é obrigatório porque nós estamos dizendo que a Maranata falou, porque o César disse, não. É obrigatório para a segurança do cidadão, para evitar algum tipo de problema. Até o computador que eu uso mesmo aqui, não corre o risco de explodir, mas a cada X tempo eu tenho que fazer uma limpeza, eu tenho que fazer com que ele, eu tenho que tirar a sujeira, ver se não tem vírus, ver se não tem algum problema. Para quê? Para, de repente, num momento como agora, eu preciso fazer uma apresentação, vou conversar com vocês, ligo o computador, não funciona porque eu esqueci de fazer a manutenção ou não fiz a manutenção adequadamente. Cada equipamento que você tem que fazer manutenção e cada um deles tem o seu período de manutenção adequado. Edgar, pois não? É importante aqui sobre o responsável é quem usa o equipamento. Quem está utilizando o equipamento, quem mais utiliza o equipamento, fica se aguardando muito, às vezes, vou esperar o Deoclésio a hora que ele vier para cá para resolver. Vou esperar o menino para ver o que está acontecendo. Manutenções, elas são simples, fáceis, geralmente de ser feitas. Qualquer pessoa em aprender, ela já vê no computador, por exemplo, você fazer uma limpeza cada um ano, 2 anos. Aconselhado a cada 1 ano. A cada 1 ano é aconselhado fazer uma limpeza interna. Então, se cada equipamento tem um período de manutenção, a gente quer esperar o Michael ou o Tibi, que usa o Glass, ou enfim, qualquer outra pessoa faça o período que está fazendo essas manutenções. Não tem como o Tibi ficar curando tudo, ou o Glass ficar curando tudo. Eles vão cuidar de alguns equipamentos que eles utilizam. Cada um do seu equipamento que utiliza. Então, posso fazer isso, né? Máquinas, lubrificações, trocas de correias, enfim, qualquer sinal que você ouve que está avisando que está na hora, ou você de drive ou por alguém que faça. Mas o responsável é Tá certo. Tá certo, muito bem lembrado. Bom, cada um de nós tem a sua área de trabalho, o seu equipamento próprio e eu tenho certeza que cada um de nós tem condições de observar o equipamento e ver se ele não estiver funcionando legal, se estiver dando um barulhinho diferente daquele barulho que você está acostumado com o dia a dia, tem que fazer a manutenção ou procurar alguém que faça. E temos a padronização dos procedimentos, certo? Por isso que a gente tem um monte de regras, por isso que a gente diz, isso aqui tem que ser usado dessa maneira, isso aqui dessa maneira, e por isso que nós temos também treinamentos constantes. É por isso que nós estamos aqui agora, falando sobre isso.
E nós vamos continuar falando sobre isso, sobre todos os procedimentos da empresa, durante muito tempo, periodicamente, todas as vezes, porque nós, seres humanos, temos dois hábitos terríveis. O primeiro hábito é a gente acha que vai viver para sempre, então a gente sempre deixa para amanhã. E fala, não, amanhã eu faço isso aí. Mas nenhum de nós sabe se amanhã nós vamos estar aqui, mas a gente tem a mania de achar que amanhã dá para resolver. Então, esse é o primeiro defeito, é achar que a gente vai viver para sempre, pode sempre deixar para amanhã, que não tem problema. E o segundo defeito que todos nós temos, por isso que a gente sempre faz treinamento constante, sempre relembra as coisas, é aquela mania de dizer assim, isso eu já sabia, isso eu já sei. Tudo bem, isso eu já sei, também tem um monte de coisa que a gente já sabe, mas sempre é bom lembrar, porque por mais que a gente saiba, em algum momento a gente se distrai, a gente esquece, ou a gente deixa para amanhã, procrastina e acaba dando algum problema, certo? Continuando aqui, gente, até agora nós estávamos falando sobre o setor de produção, especificamente sobre o setor de produção. Alguém do setor de produção tem alguma observação, quer falar alguma coisa, tem alguma reclamação, sugestão, qualquer coisa semelhante? Você que está sério aí, viu? Coçando a sobrancelha. O Gilmar ali que está olhando para a gente tão sério também. Alguma observação? Não? Tudo normal? Pode tocar? Então, beleza. Gente, até agora nós falamos sobre o setor de produção. Agora nós vamos falar sobre o setor de vendas. Especificamente sobre o pessoal que está na estrada. Vendas e entrega, tá? Especificamente sobre o pessoal que está na estrada. Todos vocês que estão na estrada direto, estão dirigindo, vão dizer para mim, ou vão pensar, isso que ele vai falar eu já sei. Tudo bem, vocês já sabem. Mas lembrem, me acompanhem aqui e observem que isso é muito importante. A tal da direção defensiva. O que é direção defensiva, gente? A direção defensiva é você dirigir de modo a evitar acidentes. Isso é o conceito básico. Apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas da via. A estrada ruim e o cara que está vindo do outro lado lá, que a gente não sabe se ele está bêbado, se ele está maluco, se ele brigou com a mulher de manhã, se o carro dele está com defeito ou não, ou se simplesmente ele gosta de fazer ultrapassagem perigosa mesmo, gosta de bancar o piloto de Fórmula 1. Nós que estamos dirigindo, estamos lá de cá, nós temos que pensar por nós e pensar pelos outros. Todo mundo sabe disso, é claro, mas existem alguns detalhes que é importante levar em consideração. Os elementos fundamentais para a direção defensiva. Primeiro, é claro, conhecer e seguir as leis e normas que regem o trânsito. Todos conhecem, óbvio, porque a legislação para tirar a carteira no nosso país está mais rígida, faz 15, 20 anos. Então a pessoa tem que conhecer as leis, tem que seguir as normas, senão não consegue nem tirar a carteira. Mas é essencial você conhecer as leis e as normas, você saber identificar numa estrada o que significa cada sinalização. Aquele manualzinho que a gente estuda para tirar a carteira no Detran, que é um saco, né? Tá cheio de plaquinha que a gente acha que nunca vai usar, mas é importante você saber para que serve cada uma dessas placas, porque de repente numa estrada qualquer você se depara com uma placa daquelas, você não sabe o que significa e, por incrível que pareça, isso pode causar um acidente grave. Manter o veículo em bom estado de conservação. Isso é essencial. Da mesma maneira que o César acabou de mencionar, que cada um é responsável pelo seu setor de trabalho, nós temos na empresa o Deucrest e o Tibes, que são responsáveis pela manutenção. Mas cada um dos vendedores que está utilizando o carro, ele é o primeiro responsável pela manutenção. Ele é o primeiro responsável por manter o veículo em bom estado de conservação, certo? Não é só abastecer, claro, a gente sabe, você tem que ver óleo, você tem que ver freio, você tem que ver o sistema elétrico, você tem que ver os pneus, tudo isso. É importante essa manutenção preventiva. E, claro, o Tibes e o Deucrest são responsáveis por isso, mas cada um que está usando o veículo, quando percebe alguma coisa errada, já tem que comunicar, dar um jeito ou passar para frente. Manter o veículo em bom estado de conservação é excelente. E atenção ao dirigir e se deslocar nas vias. Você tem que se cuidar e tem que cuidar o cara que está do outro lado. Como eu disse, a gente não sabe quem é a pessoa que está vindo ao nosso encontro no carro. Você nunca sabe. Então, você tem que antecipar, prevenir, corrigir quando você identifica uma situação de risco. Por exemplo, aqui, o que você pode fazer? São cuidados simples, cuidados essenciais, mas olha só o que você pode fazer para evitar colisão.
para evitar uma pancada, evitar bater o carro. Quando você vai evitar bater no veículo da frente, o que você faz para evitar bater no veículo da frente, para você dirigir tranquilamente, não se incomodar? Primeiro, não desvie a atenção do que está acontecendo à sua volta. Você está dirigindo aqui, você tem que prestar atenção no veículo da frente, mas tem que estar prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Você tem que observar os demais condutores, principalmente num trânsito que tem várias vias, né? Por exemplo, dentro de uma cidade, é muito fácil acontecer um acidente nessas condições. Você tem que observar o freio, quando alguém está freando, observar as luzes de freio, seta, pisca-pisca, sinalização, alguma coisa, que vai indicar o que o condutor vai fazer. Muitas vezes você olha assim, não presta atenção, por exemplo, no sinal de luz, de repente o cara passa na sua frente, você acha que o cara te fechou, porque você estava distraído, e não observou que o cara deu o sinal de luz, você nem viu, sabe? Esse tipo de coisa, por incrível que pareça, que são detalhes pequeniníssimos, são as maiores causas de acidente de trânsito, de colisões de frente. E, claro, manter uma distância segura, sabe? Aquela história de você dirigir colado no veículo da frente é extremamente perigoso. Se o cara precisar parar, de repente, você não tem uma área suficiente para frenagem, você vai bater no cidadão, tá? Para evitar a colisão traseira, para evitar que alguém bata em você, você evita manobras ou freadas bruscas. Se você estiver dirigindo, é a mesma coisa agora no caso contrário. Você está dirigindo tranquilo, você freia bruscamente, você está dando uma oportunidade grande para que o cara que vem atrás bata em você, porque ele não está esperando que você freie bruscamente naquela situação. E evitar uma manobra brusca também, né? E dê sinal, gente, dê sinal, sabe? Os sinais de luz, seta, freio, tudo. É importantíssimo que isso esteja funcionando perfeitamente, porque isso é a forma como o trânsito se comunica. Imagine o trânsito, os sinais de trânsito, como letras numa placa. Se você está na estrada e está precisando saber para que lado que você vai, tem um trevo, tem uma placa escrito para cá, vai para o Mato Grosso, para cá, vai para o Paraná. Se não tiver aquela placa ali, você não conhece a estrada, como é que você vai saber para onde você vai? Então, pensem assim, as letras na placa são equivalentes aos luzes no trânsito, ao semáforo, a luz de alerta, o pisca, luz de freio, luz de ré. Esses são os sinais, são as letras que nos informam o que está acontecendo no trânsito. Então, preste atenção na sinalização e cumpra a sinalização, tá? Dê sinal sempre que você vai fazer, para evitar uma colisão traseira. E fique atento aos retrovisores. O retrovisor existe para isso, tá? Para você perceber o que está acontecendo com o carro lá atrás, para perceber aonde você está, como é que você vai manobrar. E, claro, evite veículos colados à sua traseira. O cara chegou muito perto, dá uma vaza, deixa o cara passar para frente. O cara está com pressa, deixa que vai com Deus, pronto, tá? Porque da mesma maneira que você não deve ficar colado no veículo da frente, você sabe que você não vai ficar colado no veículo da frente, você se cuida. Mas o cara de trás, de repente, ele não tem essa noção. Então, deixa o cara passar e fique mais sossegado, tá? Mantenha, aí para evitar colisão de qualquer tipo, para evitar colisão traseira, lateral, qualquer tipo de pancada. Mantenha uma velocidade segura, isso é essencial. As vias têm uma sinalização dizendo a velocidade máxima, não é à toa, isso é calculado. Existem pessoas chamadas engenheiros de trânsito que calculam isso. Da mesma maneira que tem um engenheiro que projeta um prédio, que o prédio não caia, um engenheiro de trânsito projeta uma estrada e qual é a velocidade em cada área e por que em alguns momentos pode ultrapassar, em outros momentos não pode. Isso tudo é calculado para evitar o problema, para evitar colisões. Então, a velocidade é essencial você seguir sempre a velocidade da via, tá? E evite, de qualquer maneira, apanhar objeto com veículo em movimento. Você está dirigindo, não para pegar alguma coisa em cima do painel, gente, tá? Não vai buscar o celular, buscar uma garrafa d'água, alguma coisa. Espera dar uma paradinha, tá? Não pegue nada dentro do veículo com o veículo em movimento. E evite manobras bruscas. Qualquer tipo de manobra brusca vai causar problema. Aí se você espantar uma abelha, espantar um bicho, espantar um inseto, uma borboleta, uma mosca que entrou dentro, se você faz isso, você se distrai, você pode causar um acidente grave por 1 minuto, 1 segundo de distração. Se você estiver dirigindo, isso aqui é interessante, às vezes não presta atenção, se você está dirigindo e o volante está ficando escorregadio, porque você está com a mão suada, tá? Vai lavar essa mão, seca a mão com a toalha, faz alguma coisa, porque é muito fácil você de repente precisar fazer uma manobra qualquer para se desviar, porque vem um cara
podando alguém de uma maneira inadequada lá na frente, você precisa, de repente, desviar, e que tal que escorrega a sua mão no volante? Por incrível que pareça, gente, isso é uma causa grave de acidente, a gente não presta atenção nesses detalhes, mas acontece. Se a sua mão está suando, está escorregando ali, para um pouquinho, resolve o problema e depois toca para frente. Não coloque objetos no painel. Não é que você não pode colocar objeto no painel, você não pode colocar objeto no painel quando você está com o veículo em movimento. Botar copo, garrafa, celular, qualquer coisa, tá? Ou mexer no pendrive, ajustar o rádio. Isso é bem comum, né? A gente tem o hábito de fazer isso, mas não deve. A gente tem o hábito de estar dirigindo, daí vai lá e mexe a musiquinha. Naquele segundo que você virou ali para trocar a musiquinha, para trocar a estação de rádio, qualquer coisa, pode estar vindo um cara na outra direção que não está prestando atenção em você, e você não presta atenção nele, você causa um acidente grave. Um acidente que poderia ser evitado se você não virasse o rosto para o lado no minuto para escolher uma música. E usar o celular. Gente, todo mundo sabe que não pode e todo mundo usa. Isso é fato, não adianta a gente dizer, mas todo mundo sabe que não pode, todo mundo usa. Não é que não pode porque alguém criou uma lei que não pode. É que não pode porque não tem como, nós não somos multitarefa. Tá? A gente acha que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. É comprovado cientificamente que não existe como uma pessoa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí as pessoas dizem assim, não, mas as mulheres conseguem falar no telefone e cozinhar. Não, isso é mentira. Elas conseguem falar no telefone e cozinhar ao mesmo tempo porque elas têm um raciocínio mais rápido que o nosso nesse sentido, mas leva microsegundo para ela sair da atenção do telefone para a atenção na cozinha, para a atenção do filho que está correndo lá. Ela não faz tudo junto. Tem um microsegundo de espaço entre mudar de uma atitude para outra, mudar de uma função para outra. E nós homens somos piores ainda, nós demoramos vários segundos para trocar de uma caixinha do nada para a caixinha de alguma coisa. Tá? Então, não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como falar ao celular e prestar atenção na estrada. Se você está falando no celular, não está prestando atenção na estrada. Se está prestando atenção na estrada, você não está prestando atenção na conversa do celular. Então, não façam isso. Quando não tinha celular, gente, prestem bem atenção nisso. Quando não existia celular, só tinha telefone fixo. Se alguém quisesse falar com a gente estivesse na estrada, esse cidadão que esperasse a gente chegar em casa. Então, ninguém vai morrer se você esperar alguns minutos para atender uma ligação. Mesmo que seja uma ligação urgente, importante, não atende, para no primeiro acostamento, para na primeira possibilidade, aí liga para o cara, fala, olha, desculpa, eu não te atendi porque eu estava no trânsito. Pronto, tenho certeza que a pessoa vai entender. Então, não façam isso, não usem o celular enquanto estiver dirigindo. Ok? Aqui, ó, a respeito de direção defensiva, atenção aos 7 fatores que causam acidentes. Primeiro, fadiga, tá? Cansaço. Você está cansado, para e vai descansar. Por favor. Por quê? A fadiga prejudica o movimento do corpo. Você está cansado demais, você não tem reflexo. Tá? Sono. Não dirija com sono. Tá? Procure, sempre a gente fala, nós trabalhamos com sono, com qualidade de vida. Já pensou que desastre um dos nossos causar um acidente porque estava com sono? Olha a ironia da situação. Nós levamos qualidade de vida e sono para as outras pessoas e de repente um de nós causa um acidente porque não estava dormindo bem. Chega a ser absurdo uma situação dessa. Então, por favor, durmam bem, não dirijam com sono de maneira nenhuma. Tá? Bebida alcoólica, não precisa nem falar, né? Está aqui, mas não precisa nem dizer, não tem como. Inclusive já é proibido há muito tempo você dirigir sob efeito de álcool. Não tem como você ter bebido e fazer uma atividade que exija atenção. Não tem como, é impossível. Tem aquela mas para mim não faz mal, eu resisto, eu bebo, mas me mantenho controlado. Não, é ilusão, gente, não tem como. O álcool, qualquer substância tóxica, ele altera os nossos sentidos. E veja, eu digo isso para vocês e eu faço consumo de álcool, eu bebo, então eu sei, eu falo por mim mesmo, que o álcool atrapalha as funções cognitivas, atrapalha a forma como você reage, deixa você mais lento, deixa você sem reflexo. Então, por favor, bebida alcoólica e direção de maneira nenhuma, tá? Distração é um dos 7 fatores. Se você está dentro do carro, está dirigindo, se você está conversando com a pessoa do lado, você foi mexer no rádio, você foi no celular, qualquer coisa que te distraia, é um dos fatores que causa acidente. A pressa.
Gente, você está com pressa, sai mais cedo de casa. Tá com pressa, sai mais cedo. Planeja a sua viagem, planeja para onde você vai, como que você faz, que hora você tem que sair. Eu viajo com frequência com o Voclésio, com o Tibbs. Quando eles vão fazer as entregas, eu vou fazer uma cobrança, eu vou localizar algum cliente, tratar algum procedimento jurídico, ou alguma assistência, alguma auditoria, o que quer que seja. Então, a viagem é sempre programada. Não raro nós saímos de casa às 5 horas, 4 horas da manhã. Por quê? Daria para sair às 8? Daria para sair às 8, daria para sair às 7. Só que daí a gente teria que ir muito rápido. E também nós não estaríamos considerando que, de repente, a estrada está cheia de gente, tem dificuldade no trânsito, houve algum acidente, houve algum bloqueio policial, alguma coisa. Então, faça a programação. Não custa você pegar, parar e se programar, mas pressa, diminui o tempo de atenção, diminui o tempo de reação e causa acidente. E a impaciência, isso é terrível. Você ficar impaciente no trânsito, você ficar bravo no trânsito porque o trânsito não vai, porque aconteceu alguma coisa, porque alguém te fechou, porque alguém está buzinando. Deixa o cara lá, deixa os problemas lá fora. Não evitem ao máximo ficar impacientes com qualquer coisa. Eu sei que é complicado, o trânsito é uma das coisas que mais enerva, causa mais estresse, mas todos nós temos que manter uma atitude saudável perante as coisas da vida, em especial ao trânsito, tá? E o estresse, claro, né? Você é estressado, você aumenta a tensão muscular, altera o seu organismo, dá azia, acontece um monte de coisa. Então, evite esses 7 fatores: fadiga, sono, bebida alcoólica, distração, pressa, impaciência e estresse. São 7 fatores que causam os acidentes. Cuidado, agora nós temos fatores externos. A gente sempre fala, está escrito nas placas, todo o curso de direção defensiva diz isso. Quando você vai fazer a carteira no Detran, o instrutor diz isso, mais neblina, liga os faróis baixos. Se tiver sol forte no horizonte, que você não consegue enxergar, utiliza o tapa-sol, utiliza óculos e reduza a velocidade. Você não tem como você dirigir com a mesma velocidade que você estava antes, quando o sol está batendo na sua cara. Não tem como, você não vai enxergar, gente. Tá? Quando você está dentro de casa, à noite, você levanta para ir tomar água, está tudo escuro, você conhece a sua casa, você sabe onde fica todas as coisas, mas você vai sair com uma velocidade bem menor para ir buscar água na cozinha do que você sairia se fosse de dia e tivesse tudo funcionando, certo? Alguém sai correndo, levanta de noite, está com sede, não vai acender a luz, sai correndo no escuro? Não, né? Porque você não enxerga, nem para pegar um copo d'água. Então, como é que você vai manter a mesma velocidade quando você está cego por causa do sol? Explica para mim. Se dentro de casa você não levanta para ir pegar a água, correndo no escuro, mas daí quando tem um sol na sua cara, você está cego, você continua com a mesma velocidade. Não tem lógica. Tá? São fatores simples, só uma questão de pensar. E as condições da via? Claro, a gente conhece as estradas no Brasil não são aquela coisa que deveriam ser, não valem os impostos que nós pagamos, nós todos sabemos disso, mas você tem que observar: buraco, obra na pista, saliência, lombada, depressão, pista irregular, desmoronamento, muito mato. Controla a velocidade e redobre a sua atenção. Aquaplanagem, né, todos sabem o que é a aquaplanagem, quando tem aquela camadinha de água em cima da estrada, em cima da via, que causa, digamos assim, que solta o pneu de cima do asfalto. Reduz a velocidade. Em caso de muita chuva, para o carro. Está chovendo demais, você não está conseguindo enxergar para frente, para o carro. Da mesma maneira que ninguém vai morrer se você não atender o celular, ninguém vai morrer porque você está correndo na chuva. Aliás, sim, alguém pode morrer, você ou o cara que está vindo de lá e não viu você por causa da chuva. Então, choveu demais, para. Para aquaplanagem, não freie bruscamente e não movimente o carro de forma brusca. Se o carro aquaplanar, né, que tem aquela escorregada por causa da chuva, desacelera, segura firme o volante, reza também, né, e toca para frente, mas com calma, tá? Ó, o que é considerado risco para um trânsito seguro? Motorista e passageiro que não utiliza o cinto de segurança. Mesmo sendo lei, mesmo sendo obrigatório, mesmo a gente dizendo para as crianças, nas escolas, tudo que é lugar, use o cinto de segurança, tem placa em tudo quanto é canto, mas tem gente que não usa o cinto de segurança. Gente, o cinto de segurança, ele é essencial numa pancada.
Aqui mais para frente, acho que tem um slide que fala sobre isso, mas uma pancada a 20 km por hora. Se o cara não está usando cinto de segurança, ele tem um risco de morte a 20 km por hora. Então, imagine na estrada sem o cinto. O que causa também um risco, né? O motociclista que não usa o capacete, a gente sabe isso. E motociclista é complicado, principalmente nas grandes cidades, porque eles vão cortando, vão podando e vão passando de qualquer maneira. Isso a gente sabe disso. Raros motociclistas seguem as leis de trânsito, e direção defensiva é isso, tem que pensar em você e tem que pensar no cara que está do outro lado, que está lá fora. Passar o sinal vermelho, gente, tem um sinal vermelho, está explícito ali que é para você parar. Não interessa a pressa que você está, para que aí acabou, não tem o que fazer, não existe uma desculpa para você passar o sinal vermelho. Ah, mas eu estava distraído. Pois é, mas lembra lá atrás que é para você evitar a distração? Estava distraído com o quê? Foi trocar a música no rádio, atender o celular. Então, são fatores encadeantes. Uma coisa puxa a outra e acaba dando um acidente. Ultrapassagem perigosa. Bom, muitas vezes, principalmente por causa da pressa ou por achar que conhece a estrada, o motorista faz uma ultrapassagem num local que não era para fazer. Uma ultrapassagem perigosa é causa de 50% dos acidentes de trânsito. Excesso de velocidade. Isso aí não precisa nem dizer, né? Se você, até as velocidades limites que tem nas estradas, essas velocidades limites são consideradas da seguinte maneira. Existe uma distância mínima entre o carro que está na frente e o carro que está atrás. Tá? Calculando essa distância mínima, os engenheiros de trânsito calculam qual é a velocidade daquela via. Por quê? Porque essa distância mínima é o suficiente para a pessoa que está na velocidade correta frear sem causar um acidente. Por exemplo, a velocidade da via é 80 km por hora. Existe uma distância mínima de segurança entre um carro e outro. Se você mantém aquela distância e está a 80 km, o carro da frente parou, você consegue frear antes de bater nele. Agora, se você tiver a mais do que a velocidade normal, isso aí não vai valer. Aí você vai tentar frear e não vai dar certo. Tá? Isso só para considerar você bater no carro da frente, sem considerar outros fatores que o excesso de velocidade vão praticar. Imagina um buraco na pista e você a 160, 140, você vai tirar o teu carro da pista, automaticamente você pode girar, você pode capotar, você pode matar alguém, simplesmente porque está um pouquinho acima da velocidade para chegar 10 minutos mais cedo aonde você ia, que era mais fácil ter acordado 10 minutos mais cedo, né? Um acidente, senhores, ele não acontece por acaso, não é obra do destino, não é azar, tá? Isso aí é lenda, essa história assim, não, mas é um acidente, Deus quis assim, negativo, tá? Deus não quis assim, não. Foi alguém que fez alguma cagada, alguém que fez alguma burrada, alguém que não prestou atenção no que deveria fazer. Nos acidentes de trânsito, nós temos a via, que é a estrada, o homem que está dirigindo e o veículo. Esses são as causas do acidente de trânsito, associados ou não, mas esses são as causas. Ou é a via, ou é o cidadão, ou é o veículo. É isso aí que causa acidente de trânsito. A função, o homem, para evitar acidente de trânsito, ele tem que dirigir de maneira segura, tem que se aperfeiçoar para dirigir. O veículo. O motorista não vai conseguir dirigir num veículo com defeito. Então, o veículo tem que estar bem, o homem tem que estar bem, o veículo tem que estar bem. O homem prestando atenção, estudando, não se distraindo, não bebendo, dormindo bem, todos esses fatores. O veículo, manutenção. Agora nós temos a via não depende de nós. Então, nós temos que ter atenção redobrada com o nosso veículo e conosco, porque a via não depende da gente. A via ela pode estar ruim, pode estar mal sinalizada, ela pode estar com problema, com buraco. Então, a via é um caso de acidente, certo? Não é acaso, não é obra do destino, nem é azar. É falta de manutenção. Mas daí, se nós tivermos cuidado com o veículo e conosco mesmo, nós vamos minimizar, nós vamos diminuir ao mínimo o risco de acidentes, certo? A tal da manutenção periódica e preventiva, ela evita o mau funcionamento e a gente sabe, todo mundo sabe, mas vamos relembrar, o que você tem que observar? Nível de água do radiador. Coisa mais simples que tem observar o nível de água. Quando você para abastecer, o próprio frentista do posto fala assim, você quer que veja água? Eu olho, companheiro. Aí você fala, não, porque eu estou com pressa. Pois é, de repente, né, pede para o cara ver água e óleo, vai demorar 2 minutos, não vai mudar a sua vida. Nível do óleo no motor. Isso é importante.
Tem a manutenção preventiva na empresa, tem o Deoclésio Tips que cuidam disso, mas vocês podem conferir isso aí. Confiram, por favor. O nível do óleo de freio. Raramente a pessoa se preocupa com isso, mas é uma das causas de acidente por falha de manutenção, é uma das maiores causas de acidente. O freio, o óleo de freio está com problema, ou a própria pastilha de freio com problema. Pressão e estado dos pneus. Aqui, todo posto de gasolina tem uma bomba para você calibrar o pneu, né? Não é à toa que existe um índice de tantas libras por pneu. Isso aí não é para bonito. É porque com aquela calibragem o carro vai rodar macio, vai rodar normal. Se algum dos pneus estiver descalibrado, vai causar problema. Vai ficar mais pesado para dirigir, o carro não vai responder, sem contar que vai aumentar o consumo também. Funcionamento de faróis e lanternas. Lembra? Farol e a lanterna, todas elas, são as letras de como você explica para as outras pessoas, como você escreve uma mensagem dizendo para onde você vai, como você vai. E então, se são as letras da sua carta, elas têm que estar bem legíveis. Então, funcionamento de faróis e lanternas é essencial. E, veja, manutenção não é consertar alguma coisa. Conserto é conserto, manutenção é outra coisa. Manutenção é você ver se os itens estão em condições satisfatórias com o bom funcionamento do veículo. Okay? Manutenção é isso. Cinto de segurança, como eu disse, eu ia falar novamente, o cinto de segurança é o seguinte, gente. A sua função é evitar que a pessoa que utiliza seja projetada ou para fora do veículo ou vai bater a cabeça no painel, no para-brisa e tal. Teste de colisão está aí, o que eu disse antes. Teste de colisão mostram que batidas apenas 20 km por hora pode ocasionar a morte de quem está sem cinto de segurança, a 20 km por hora. Então, cinto de segurança não precisa nem falar a essencialidade dele. Mas veja, não é só usar o cinto. Você tem que ver se o cinto não tem corte, porque ele pode se romper numa emergência. Faz parte da manutenção do carro. Você vê se o cinto está em boas condições. Testa o travamento para ver se está funcionando, se não vai soltar numa hora que você precise. E verifique se no banco traseiro os cintos estão disponíveis para a utilização dos ocupantes. Tem que estar. E aí, se vai viajar, a pessoa vai sentar no banco traseiro, quem é vendedor aí está levando o promotor e mais alguém, está levando um cliente ou qualquer coisa assim, tem que usar o cinto, tá? Quem está sentado atrás não está isento de usar o cinto, não. Tem que usar obrigatoriamente e você tem que confirmar se está tudo em dia, se está funcionando. Quanto à ultrapassagem, nós estamos aqui falando da parte de trânsito ainda. Primeiro, aguarde uma condição permitida e segura. Todo mundo sabe, todo mundo tem carteira de motorista, todo mundo foi na autoescola, mas lembrem-se, você tem que considerar quando você vai ultrapassar a potência do seu veículo. Tá? Por exemplo, seu carro é um carro 1.0. Você sabe que tem limitação nele. Ele não tem o mesmo arranque, não tem o mesmo torque, não tem a mesma potência de um carro 1.6, 1.8, 2.0. Então, tem que levar isso em consideração quando se for ultrapassar. Tem que considerar também a velocidade do cara que está na frente. Tem que observar até a maneira como o cara que está na frente está dirigindo. E a disponibilidade da pista contrária, claro, né, gente? Por isso que não dá para ultrapassar em faixa dupla e etc. E o comprimento suficiente da pista, o tamanho da pista, se você vai ter aquela margem necessária. Não adianta o teu carro estar potente, você conseguir, tá beleza, mas lá na frente tem um outro carro na frente, você vai ultrapassar 1, 2, 3, é importantíssimo prestar atenção nisso. E a gente faz de maneira tão automática que a gente não percebe. A gente só abre para poder dar uma olhada e vai. Dá uma analisadinha antes, para, e daí, claro, sinalize e observe a sinalização na estrada, se dá para você ultrapassar ou não. Nunca ultrapasse sem ver onde vai acabar a sua manobra. Não dá para você ultrapassar sem saber aonde você vai parar. Quando está saindo daqui, você tem que saber aonde você vai parar lá. Se não consegue enxergar, não ultrapasse. Simples assim. A ideia de que uma via em condição ruim, veja, nós temos a ideia de que uma via, uma estrada em condição ruim é perigosa e uma estrada boa é segura. Só que não é assim. O mau comportamento do motorista é o que influencia. A estrada pode ser excelente, pode ser ótima, mas o mau comportamento do motorista influencia sim. Veja, nas estradas da Europa, que são estradas perfeitas, a Alemanha, por exemplo, tem as autobahns, que tem 8 pistas de cada lado. 8 pistas de cada lado. E ocorre acidente. E a estrada é excelente,
Pensa numa estrada, coisa mais linda, é um tapete. Mas ocorre acidente. Por quê? Porque o motorista qualquer foi descuidado. Quando as condições previsíveis nas vias ruins, quando você tem uma estrada ruim, você vai ter que estar ciente que ali vai ter ondulação, irregularidade, buraco, valeta, uma lombada mal posicionada. Nas vias em más condições, quer dizer, além desses detalhes normais que são considerados vias ruins, as estradas em más condições vai ter óleo, vai ter areia. Quem vai para o Mato Grosso sabe disso, é bem comum ter óleo na pista, ter areia na pista, ter pedaço de pneu estourado, né? Poeira sem tampa é mais incomum, mas pedra é bastante comum, tem que levar isso em consideração. Porém, condições inesperadas, isso aqui são as coisas que tem nas vias ruins, mas nas vias boas, nas estradas perfeitas, pode ter óleo na pista, pode ter areia na pista, pode ter um obstáculo qualquer. Dentro da cidade pode ter um bueiro sem tampa, pode ter uma pedra, principalmente naqueles locais onde tem uma plaquinha dizendo que corre risco de deslizamento, pode ter uma pedra na via, pode ter qualquer tipo de buraco, valeta, ou seja, toda estrada tem risco. Cabe a nós, motoristas, observarem esse risco. Ok até aqui, senhores? Alguma observação? Não? Então, nós vamos para a última parte, tá? Que é a respeito do setor do escritório. Agora, gente, pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham no escritório, observe o seguinte: no nosso trabalho, na frente de um computador, sentado, seja no escritório, seja quem faz home office, você corre o risco de ter um acidente de trabalho, um alerta, uma lesão por esforço repetitivo ou um problema de coluna. Por quê? Primeiro, garanta que o peso dos seus braços esteja apoiado. Se está no computador, você não pode estar com o braço solto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Ó, tem que estar com o braço aqui, ó, na mesa para mexer. Você não pode estar solto assim. Por quê? Porque se o braço não estiver apoiado, os músculos do pescoço e dos ombros vão ficar doendo no final do dia. Você vai chegar em casa tenso, com um monte de dor nas costas, não sabe por quê. Com o passar do tempo, isso vai causar uma lesão. Cuidado com a posição da cabeça, Mantenha o peso diretamente acima da base do apoio. Não trabalha assim, ó, tá? Você não está namorando, tem que ficar olhando para pessoas. Não trabalha torto, trabalha olhando para frente, tá? Você está com duas telas, então, se possível, tem uma cadeira que gire para você girar para a tela daqui e girar para a tela de cá. Esse é o ideal, tá? Não inclina a cabeça para frente, assim, não fica assim, ó, olhando o que está acontecendo. A má postura, todos nós, olha só que interessante aqui, também, da mesma maneira do sono para os motoristas, isso aqui para nós. Nós falamos todos os dias para as pessoas que compram um colchão, que elas têm que usar o colchão para alinhar a coluna, né? E daí a gente, por exemplo, senta torto na nossa cadeira, coloca pressão nos discos das costas e acaba tendo problema de coluna. Olha só que ironia, você trabalha com um produto que resolve o problema da coluna dos outros e você senta mal e desenvolve o problema de coluna. Então, use o apoio lombar, o encosto da cadeira, tá? Você não pode sentar de modo que o peso fique concentrado mais num lado do que no outro, você não pode sentar torto. Um conselho que eu dou para os homens, principalmente, que usa a carteira no bolso de trás, quando você chega no escritório, você vai sentar, tira a carteira do bolso, põe dentro de uma gaveta. Porque uma das causas de problema no ciático, tá? Músculo, no nervo ciático, é você sentar com a carteira, porque a tua bunda fica torta e daí tem um músculo que está dentro das nádegas que passa por cima do ciático e comprime o ciático mais num lado do que no outro, e você vai ter um problema no ciático porque está com a carteira, graças a Deus, cheia de dinheiro e está fazendo um peso aí, está dando problema nas suas costas. E quando você está na mesa, está na frente da cadeira, deixa a cadeira próxima da mesa. Oi. Muito bem. Não, é verdade. E eu, ó, conhecendo o meu querido patrão como eu conheço, eu tenho certeza que ele tá, tanto que ele lembra até hoje. Faz quantos anos isso? Hein, Celso? Faz quantos anos isso? Aí, ó. Faz mais de 10 anos ele lembra da dor ainda, né? Entendeu? Bom, gente, a má postura
é em tudo, tá? A gente fala para os clientes que eles têm que ter uma postura correta, daí como eles não têm postura correta durante o dia, eles dormem no colchão maranata, resolve, e daí a gente senta torto. Não pode, tá? Quando você está na sua mesa, puxa a cadeira para perto da mesa, ou afasta a cadeira quando você tem que fazer qualquer coisa. A cadeira tem rodinha para isso, tá? O monitor, isso aqui é importante, ó, tá? Vou mostrar novamente aqui, ó. A minha mão aqui, ó, distância da mão para o monitor, tá? Ele não está perto demais e não está longe demais, eu tenho que estar confortável, tem que encostar o braço na mesa e digitar ali. O monitor, ele tem que estar colocado diretamente à sua frente, aqui, ó, com a parte de cima, essa parte aqui de cima, aqui, ó, ela não pode estar muito superior ao nível dos olhos. Ela ficar um pouquinho superior, não tem problema. O ideal é que fique na mesma faixa, mas ela não pode estar muito acima, nem muito abaixo do nível dos olhos. Você imagina uma linha imaginária entre o centro, tá, e o topo da tela, até os seus olhos aqui, e essa aqui é a altura ideal. Se você estiver muito acima, tá, vou inclinar a tela aqui para ver, assim não funciona. Se estiver muito abaixo, assim também não funciona. Mas não é para entortar a tela para ela dar certo, não. É para você sentar na altura correta, tá? Essa altura ideal para você evitar ter problema. E uma coisa aqui, ó. Falar ao telefone com o telefone preso assim, ó, tá? Você está falando do telefone, está mexendo aqui. Não faça isso. Não faz isso. Isso vai causar lesão aqui, vai causar problema, sem contar que se você está falando no telefone, tentando fazer uma coisa ao mesmo tempo, eu sei que a gente tem a mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não funciona. Para o que você está fazendo, pega o telefone, atende o telefone, larga e volta para o que você está fazendo. Vocês já viram eu fazer isso quando eu estou numa reunião, quando eu estou observando alguém conversando, não raro algum cliente liga, porque eu continuo atendendo os clientes quando estou trabalhando. Vocês já viram que eu desligo a tela e vou atender o telefone. Eu não presto atenção na reunião porque eu vou falar com o cara. Ou eu não atendo ele naquele momento, certo? Então, por favor, não fale o telefone assim, ó. Faz mal e pode causar alerta. O teclado e o mouse tem que estar próximo o suficiente para o movimento excessivo, sem esticar demais e sem ficar muito encolhido. Tá? Isso eu comentei antes. O monitor, ele não pode estar próximo demais. Ele deve estar pelo menos um braço de distância. Aqui, ó. Meu braço à distância do meu monitor. Se eu estiver muito próximo dele, eu vou ter problema nos olhos. Se eu estiver muito longe, não vou enxergar o que está acontecendo e vou causar problemas na minha visão, tá? Aí, todo monitor, ele tem aquelas etapas para a gente controlar o brilho da tela, ver se o monitor não está muito claro, tal, muito escuro. Use aquilo lá. Aquela ferramenta que tem no Windows é para isso, tá? E o monitor, ele tem que ver se ele não está colocado na frente de uma janela. Se o monitor estiver colocado na frente de uma janela, atrás de você tiver uma fonte de luz muito forte, prejudica os seus olhos, tá? Isso também é acidente de trabalho, é doença ocupacional. Descanse os olhos, tá? Quando você está aqui, eu estou aqui conversando com você, você quer descansar os olhos, mas não quer levantar, você simplesmente olha para longe, olha para o ponto mais longe que você encontrar no seu horizonte e fica olhando 4, 5 segundos só para o seu cérebro acostumar e para os seus olhos relaxarem um pouquinho. Depois você volta para o monitor. De novo, você parar 4 ou 5 segundos quando está com os olhos cansados, não vai mudar o teu dia de trabalho, não vai atrapalhar o seu trabalho. Mais um detalhe importante. Os pés não podem ficar balançando quando você está sentado. Tem aquele apoio de pés, todo mundo tem aí. Quem trabalha com computador sabe. Todo escritório tem, nosso escritório tem um para cada um. Se seus pés não alcançam o chão, de alguma maneira, ou você tiver pressão nas costas, ou você sentir que está meio torto de alguma forma, usa aquele apoio, tá? Usa aquele apoio. Seu pé não pode ficar balançando. Mais um detalhe. É difícil, principalmente para quem é ansioso, quem é nervoso, mas não fiquem balançando a perninha debaixo da mesa quando vocês estão trabalhando. Não façam isso. Não façam isso porque é sério, isso desloca. Eu sei, chefe, eu sei. Mas não faço. Ó, isso desloca, é sério, isso desloca a inervação da coluna, deixa eu ver, cervical, vertebral, da coluna lombar. Ele desloca a inervação da terceira e da quinta vértebra lombar. Tá? É sério mesmo, pode pesquisar, pode ver. Ficou balançando aí, não faz isso, tá? Toma um chazinho para evitar aquela síndrome das pernas inquietas, qualquer coisa assim. Fixa o pé, tenta, é difícil. E aqui, beba água, sempre. Ó, não é mentira que a gente tem que beber 2 litros de água por dia, tá? Preste bem atenção no que eu vou dizer. É 35 ml por quilo de peso corporal.
Vê quantos quilos você pesa, multiplica por 35 ml, é essa quantia de água que você tem que tomar por dia. Ok? Viu, Gilmar? Você tem que tomar mais água que eu. Né? Aí, ó. É isso aí, gente. É 35 ml, tá? O Fulano, que é uma pessoa que diz que tem dificuldade para tomar água, né, Fulano? Tá começando a tomar água agora. Mas é sério, gente. Ó, quando você acorda de manhã, isso é uma coisa importante. Você acorda de manhã e daí você se sente cansado, se sente mal, você está de mau humor. Experimenta tomar água. De repente você só está desidratado. Porque você ficou de 6 a 8 horas sem tomar água. E daí, de repente, durante o dia anterior, você não tomou água o suficiente. Você está dormindo, o seu corpo está consumindo água. Você está suando, você está respirando, você está consumindo água que está no seu corpo. Aí você acorda ruim, brabo e cansado. E daí você pega e vai tomar um café preto para ver se passa. Não adianta. Você vai comer alguma coisa, não adianta. Você vai tomar uma aspirina porque acordou com dor de cabeça. Experimenta tomar uma água para você ver uma coisa. Toma água que dentro de mais ou menos meia hora, se o problema for desidratação, você vai estar bem. Aqui tem uma imagenzinha de como é que você deve sentar dentro disso que eu estava comentando agora. A regulagem da altura do assento, apoio para os pés, o ângulo do braço aqui, ó, 90 graus é o ideal, e o braço tem que estar apoiado. Tem aquele apoio de punho para o mouse, a altura do monitor, olha ali a observação, como é que está a altura dos olhos da pessoa em relação ao monitor, tá? Então, é uma imagenzinha legal, eu até vou postar essa imagenzinha depois lá no grupo do Evolua administrativo, né, para a gente lembrar disso. E agora, por último, finalizando, é sempre bom lembrar os 8 remédios naturais, gente, tá? A gente fala isso para os nossos clientes, então vamos aplicar para nós mesmos, nossa saúde, os 8 remédios naturais. Água pura, alimentação, a luz solar, fazer exercícios, ter confiança, ter fé em Deus, lembram disso? Vocês lembram desse detalhe? Respirar ar puro, tá? São os 8 remédios naturais que... e o sono, claro, obviamente nós trabalhamos com isso, repouso adequado. Se você conseguir manter no decorrer da sua vida, a gente sabe que não é fácil e nem sempre é possível, principalmente para quem viaja, mas se você conseguir manter essa regularidade, você vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável e com certeza muito mais longa, muito mais produtiva, muito mais efetiva. Quando eu falo produtiva, não pensem que o produtivo é só produtivo financeiro. Quando a gente diz assim, a gente tem que ser produtivo e tal, dá a impressão que a empresa só quer que você trabalhe. Só trabalha para dar lucro, para ser produtivo. Não, gente, ser produtivo é ser produtivo em todos os sentidos, ser produtivo como um ser humano, ser produtivo como pai, como irmão, como filho, filha, sobrinho, esposo, esposa, chefe de família, funcionário, trabalhador, membro útil da sociedade. Isso é ser produtivo, em todos os sentidos. E claro que dentro de todos esses sentidos, o velho e bom ganhar dinheiro também é ser produtivo. Então, lembre disso tudo, usem os 8 remédios naturais. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu sabia que não ia ser tão difícil assim, apesar de ser um pouquinho. E apesar de ter passado 10 minutos da hora, acho que ficou mais ou menos dentro do padrão. Tá? Vai cair na prova. Sim. Aqui. Isso. Vai cair na prova. Bom. Então, gente, é assim. Agora, por enquanto, acabou. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa auxiliar, entre em contato. Sinta o seu contato para isso. Obrigado pela atenção e vou passar para o César aí novamente, tá bom? Por enquanto é isso. Até mais. Foi muito bom. A gente tem feito isso pelo menos uma vez por ano. De alguma forma a gente sempre está lembrando os cuidados com a saúde, principalmente no nosso dia a dia. Tá? Então, eu acho que foi bem abrangente aqui, né? Em
todos os setores, mas é importante que você, no teu setor, no que você faz, nas suas ferramentas, nas manutenções, na organização do teu dia a dia, onde que estão os objetos, a altura, ao alcance das mãos. Evite, né, ficar se abaixando muito para pegar coisas que você está sempre usando. Se organize com prateleiras, com estantes, locais assim, onde você consegue alcançar de maneira mais rápida, que evita ali o movimento de desgaste, né, que pode te trazer problema. Então cada um é responsável pelo seu cuidado também né, do seu ambiente para se tornar melhor, né, e você ser saudável. Então cuide, seja atencioso com o seu trabalho, como você está utilizando os equipamentos, ferramentas, né? Não esqueça que o principal prejudicado é você, né? Ah, mas a empresa, claro, a empresa está aí sempre à disposição para dar o melhor suporte, melhor atendimento, as melhores ferramentas possíveis, né? O que for equipamento necessário. Então, às vezes, né, tá precisando de alguma coisa, se você não falar, se você não sugerir, a empresa não vai adivinhar, né? Enfim, quem é essa empresa, né, que deveria dar, né? A empresa somos nós, não é o César. Eu sou uma das peças aqui da empresa, não tem como eu prever ou saber de todas as coisas como estão acontecendo. Então, primeira coisa, você é o responsável para que você, né, evite riscos no seu dia a dia desnecessários, né? Então, procure, né, se organizar de uma forma que você consiga produzir saudável, né? Produtividade, todo mundo já sabe que é produzir com qualidade, com quantidade, enfim, dentro de prazos e tudo mais. Mas acima de qualquer coisa, a gente também tem que pensar que nós, né, vamos nos manter íntegros, né? Então tudo que você achar que ameaça o seu físico, né, sua saúde, né, procure, né, sempre alternativas que não se exponha tanto a esse risco, né? Eu vi ali até o fulano escreveu ali a questão de entregas. Com certeza, a gente sempre utiliza a maioria das viagens, aí quando ele vê necessário, ele sempre pega alguém para ajudar lá, paga alguém, um chapa, alguém lá, motoboy, sempre está pegando. Então, é importantíssimo, se você vê que é uma peça pesada, você não vai ficar querendo carregar sozinho, né? Peça ajuda para alguém, pague alguém, a empresa sempre tem essa disponibilidade desde sempre, né? Então, temos que usar as ferramentas necessárias aí, né, que a gente precisa para não ficar se expondo, né? Você vai pegar um negócio ali, não, eu sou um machão, deixa que eu carrego sozinho, deixa que eu me viro aqui. Depois se machuca, né? Aí fica afastado do trabalho, de repente traz uma lesão grave ali que fica o resto da sua vida. Então, tudo tem que ser medido também para que a gente faça com temperança e equilíbrio as coisas, né? Beleza? Então estão sempre abertos, né? Se você não sabe para quem falar, fala com quem é o seu imediato, quem está mais próximo de você, né? Quem possa te ajudar nessa parte, né? Então sempre tem canais aí, caminhos que podem estar sendo utilizados para melhorar. Eu não tenho o suportezinho para mim colocar aqui debaixo da minha mesa. Então lá na fábrica eu já vi vários, eu sei que está sobrando lá, que está lá guardado. Então tem que falar com os meninos quando vier para cá, para o escritório, enfim, ou se alguém não tiver, ou falta alguma ferramenta, né, o banco da cadeira precisa ajeitar, ou levantar mais, enfim, tudo isso aí tem que buscar alternativas e buscar a solução. Cada um é responsável pela sua segurança, né, acima de qualquer coisa, tá? E a empresa está sempre à disposição, né? Eu falo isso em nome da empresa porque a gente representa também, né? Mas a empresa somos todos nós. A empresa tem essa intenção sempre de estar favorável, né? Dar as melhores condições possíveis, né? Dentro das condições da empresa também, claro, para que a gente, né, tenha a melhor qualidade de vida possível dentro do nosso trabalho. Esse é o mais importante, hein? Tá tranquilo aí, com saúde. Beleza, pessoal? Então, da minha parte também era isso. Se alguém quer falar alguma coisa, comentar, a gente deixa aberto. E se não tiver, ou se tiver, enfim, na sequência a gente já encerra, porque o tempo passa, o tempo voa. Ainda mais hoje que é o último dia para o fechamento das vendas, né? O pessoal tá tudo bem doido aí. Não, só dar os parabéns para o Edgar aí pelo assunto aí bem abordado aí.
Às vezes tem situações aí que a gente extrapola um pouco, principalmente a gente que está na estrada aí. Mas é isso aí, tomar mais cuidado, tomar mais atenção, né? Mas parabéns aí, Edgar, pela apresentação aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero parabenizar também o Edgar aí pelo trabalho aí que ele apresentou para nós, né? Claro que foi algumas horas de preparação para trazer esse trabalho para nós e que envolve nosso dia a dia, né? Às vezes a gente no dia a dia a gente acaba perdendo a consciência do perigo, né? A gente se acostuma de fazer sempre a mesma rotina e acaba esquecendo o perigo que tem. E é sempre bom relembrar, né? O perigo, né? Qualquer ferramenta é um perigo que pode ocasionar uma lesão futura para nós, né? Então, parabéns, Edgar, pelo assunto abordado. Ok, pessoal, então muito obrigado. Se vocês souberem de alguém que não pôde participar por alguma razão aí, já será postado o vídeo, né? E ficará à disposição. Vai ser preparado agora na sequência um quiz. A gente vai estar passando nos grupos dos Evoluas, né? Evolua Produção, Evolua Administrativo e Evolua Vendas. E as anotações de vocês, né, serão bem importantes aí para ser anotado, tá? Inclusive, tipo, vou dar umas dicas aqui. Qual o ano que explodiu a mina lá, tá? Que ano que foi instituída a data mundial da prevenção dos acidentes no mundo, tá? Qual é o ranking do Brasil em acidentes de trabalho, tá? Eu tô dando algumas dicas aqui, né? A cada quantos segundos acontecem acidentes de trabalho? Qual o objetivo do PCMSO, PPRA? Tá tudo aqui, ó. Beleza? O que é um risco mecânico? Quais os riscos mecânicos do teu setor, né? O que você tem feito para prevenir, enfim. Então, alguns assuntos aqui é importantíssimo, né? A gente vai dar essa oportunidade. Claro que vai ter o vídeo e depois você pode estar assistindo de novo, tá? Não tem problema. De repente alguém perdeu alguma parte. Ok? Um abraço, Deus abençoe, bom trabalho e vamos à frente aí. Gostaria que todo mundo abrisse os microfones, a gente saudar um ao outro aí com a salva de palmas. Saúde, amizade, e por a gente fazer parte dessa empresa que cada um de vocês como colegas, vivos, casados, então essa salva de palmas seja para homenagem um ao outro, que cada um de vocês segurança um do outro, contribuir com o trabalho um do outro, e assim por diante. Beleza? No 3, então, uma salva de palmas um para o outro aqui, para quem trabalha com a gente. Avante, Maranata! Avante! Avante!